A ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus. Assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, ó Senhor, tem misericórdia de nós, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Que Deus possa abençoar a sua palavra e aplicá-la em cada coração. Irmãos, o salmista, ele inicia este salmo com uma oração pessoal. Primeiro ele está a falar na primeira pessoa, eu, a ti levanto os meus olhos, né? A ti eu levanto os meus olhos. Então é algo pessoal, ele e Deus. Mas, irmãos, como a relação com Deus é uma relação conosco e não comigo apenas, o salmista logo passa para a oração coletiva. Ele passa para o nós. Antes ele disse, a ti levanto os meus olhos. Agora ele fala os nossos olhos. Assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha misericórdia de nós. A oração do Pai Nosso é a oração do Pai Nosso, não é do meu pai ou do pai meu. É importante, sim, irmãos, é importante, é precioso que tenhamos a nossa vida de oração pessoal. Isso é muito importante, é precioso, eu procuro ter, espero que os irmãos também procurem tê-la, Mas também é importante, precioso, que tenhamos vida de oração comum na igreja. Por isso, irmãos, eu valorizo muito a presença dos irmãos nesse nosso culto. Porque essa oração aqui em comum, comunitária, ela é poderosa, é importante, ela é necessária. Lá em Mateus 18, 19, Jesus ensina isso. Ele disse, também vos digo, que se 2 de vós, apenas 2, concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Jesus está aqui, irmãos. E as orações que já fizemos e que já concordamos, qual é a promessa de Jesus? Será feito por meu Pai. É nisso que eu me baseio. Jesus não é mentiroso. Ele diz, será feito por meu Pai. E essa é a minha esperança quando nós concordamos em oração, quando nos reunimos em oração. O valor da oração comunitária. Mas qual é a razão da súplica do salmista? Porque ele está a levantar os seus olhos ao Senhor. Porque eles, o povo, estavam a ser desprezados e escarnecidos, zombados por seus inimigos. Os 2 últimos versículos do Salmo deixam claro qual era a situação deles. Cobertos de zombaria e desprezo, ele diz, estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Isso então fez com que levantassem os olhos ao Senhor em busca de ajuda. Os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha misericórdia de nós.
A confiança deles estava na misericórdia de Deus. E quando disseram, assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha misericórdia de nós. Então, além de demonstrarem confiança na misericórdia de Deus, também estavam a demonstrar total dependência do Senhor, quando dizem, assim como os servos dependem dos seus senhores, assim como os servos atentam para as mãos dos seus senhores, porque dependiam dos senhores. Então eles demonstram também total dependência, e não somente isso, demonstram perseverança na oração, porque dizem que estariam a orar até que o Senhor tenha misericórdia de nós. Até que o Senhor tenha misericórdia de nós. O que é isso, irmãos? Perseverança. Perseverança. Isso me faz lembrar a perseverança do cego Bartimeu, que perseverou no seu clamor pela misericórdia do filho de Davi. Os irmãos lembram da história, né? Estava ali Bartimeu na beira do caminho, ele viu não que ele era cego, mas ele ouviu que Jesus estava a passar e começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas diziam para que ele se calasse, mas ele clamou ainda mais, Jesus, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele perseverou, apesar das resistências, ao contrário, né? E foi recompensado na sua perseverança. Outro detalhe, irmãos, que quero chamar a atenção, é para a confiança que tinham na soberania de Deus. Na soberania. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele tem o domínio de tudo, de todas as coisas, e que todas as coisas estão debaixo do seu controle. Nós podemos perder o controle de uma situação, mas Deus nunca perde. Eles declaram isso quando dizem, ó tu que habitas nos céus. Ou outra versão diz, tu que estás entronizado nos céus. Quer dizer que Ele reina sobre tudo, sobre todos, e nada foge do seu controle. Ele está entronizado. Eles sabem que apesar da situação não ser boa, não ser positiva, era uma situação adversa, as coisas não estavam fora do controle de Deus. E por isso esperavam que Deus mudasse a situação para melhor. Essa também foi a expectativa de Isaías, lá em Isaías capítulo 6:1, Isaías disse, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Irmãos, por que Isaías colocou o rei Uzias, a morte do rei Uzias nessa história? Ele podia apenas falar, eu vi o Senhor. Não, mas ele quis dizer no ano que morreu o rei Uzias, porque a nação estava de luto. Perdemos o rei, e agora o que será de nós? Para onde vamos? Porque o rei era o sacerdote, era o guia da nação. Mas Isaías disse, o rei morreu, mas o rei dos reis continua vivo. O rei Uzias morreu, mas eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele está lá no céu. Irmãos, ele pode estar no céu, mas sabiam, os israelitas sabiam que Deus estava intimamente envolvido em suas circunstâncias. Os irmãos lembram, foi domingo passado que eu preguei, o texto que Deus diz lá, não temas, né? Eu te seguro pela mão direita, eu te ajudo, né? Eu disse que essa ideia de
segurar pela mão direita significa que Deus está intimamente envolvido conosco, está ali a segurar-nos, nunca nos deixa. E ao olharem para o Senhor, havia neles então um anseio e uma expectativa pelo agir de Deus. Eles se comparam a servos, cujos olhos olham para a mão de seu Senhor, e a uma criada cujos olhos olham para a mão de sua senhora. Eles olham para a mão de Deus, para a sua mão, pois somente Ele pode trazer salvação. E até lá, eles esperam pacientemente. No final do Salmo, passam a impressão de que o desprezo derramado sobre eles assumiu tais formas que eles haviam sido grandemente preenchidos por eles. Eles estavam a dizer: já não podemos mais suportar. Tem misericórdia de nós, ó Senhor, tem misericórdia de nós, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Em outras palavras, não aguentamos mais, Senhor. Já estamos fartos. Já foi além da medida. Já chegamos a um limite que não podemos suportar. Eu lembro então do Marcos lá no hospital dizer para mim: está difícil, está difícil. Eu falei: irmão, eu sei que está difícil, mas Deus nunca nos dá uma provação mais do que podemos suportar. É a promessa do Senhor. Eles aqui diziam que as suas almas já haviam sofrido mais do que o suficiente, mais do que podiam suportar. Não é assim que às vezes nos sentimos quando estamos no meio de alguma aflição? Eu já falei isso para Deus: Senhor, já não aguento mais. Eu não sou Jó para suportar isso. Mas, irmãos, isso não é certo, porque a Bíblia diz que Deus não permite mais do que nós podemos suportar. Ele sabe qual é o nosso limite. Quando chega no limite, Ele fala: para até aí. Mas apesar daquele sentimento de incapacidade e derrota, continuavam a olhar para o Senhor, até que fosse misericordioso com eles. Continuamos a orar, até que o Senhor seja misericordioso. Perseverança. Irmãos, eu quero concluir esta reflexão com as seguintes aplicações. Primeiro, temos um Deus que está entronizado no céu, mas que também está aqui entre nós, e que tem todas as coisas debaixo do seu controle. Segundo, podemos e devemos depender dEle para todas as nossas necessidades, todas, porque Ele é um Deus misericordioso e sempre virá ao nosso socorro quando clamarmos, sempre. Eu já disse aqui aos irmãos, a palavra misericórdia vem do latim, que significa miserável, estender a mão aos que estão em miséria. Isso é misericórdia de Deus. Ele estende a mão quando nos vê na nossa angústia, na nossa miséria. Precisamos perseverar no clamor, clamar até que, a saber que Ele tem o tempo certo para agir, e sempre agirá no melhor tempo. O melhor tempo pode ser o tempo do nosso limite. Deus conhece o nosso limite e jamais permitirá que sejamos provados além do que podemos suportar. Deus tem um propósito na provação e tem um propósito também no tempo da provação. No caso deles aqui, aprenderam a depender mais do Senhor e a esperar com paciência pelo tempo do Senhor.
Até que o salmista disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus ouviu o seu clamor, ouviu, mas Ele teve que esperar com paciência. Não foi assim, do dia para a noite. Não orou hoje, aconteceu amanhã, não. Não sabemos quanto tempo Ele teve que esperar, mas houve um tempo de espera com paciência. Irmãos, Deus sempre ouve o nosso clamor. Pode não ser no nosso tempo e nem da forma que esperamos, mas sempre será no melhor tempo e da melhor forma para nós. Amém? Amém.